A paz do Senhor, irmãos. Tomem vossos assentos, por favor. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 13. E o versículo é o de número 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Deus seja louvado por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando o pastor João Carlos, que a mão de Deus esteja sobre a vida dele e de todos os pastores que se disponibilizam em fazer aquilo que Deus lhes confiou. Ao prefeito da cidade, que Deus continue abençoando, e a toda esta igreja. Uma palavra da parte do coração de Deus. As horas estão tanto quanto avançadas, mas há um pouco e um querer de Deus para um coração tão grande quanto o seu. Uma palavra. Capítulo 13, verso 17. E aconteceu que quando Faraó deixou o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Verso 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém. A primeira consideração, e eu quero fazer apenas duas, devido ao horário. A primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre este texto que nós acabamos de ler é que havia uma outra rota ou um outro caminho que se usavam para fazer o trajeto ou percurso do Egito a Canaã. E esse percurso, segundo o que está registrado, é pelo caminho da terra dos filisteus. Está bem claro aí no texto que o Senhor Deus disse que não iria levá-los por este caminho, porque já havia um caminho usual que as pessoas usavam para fazer este percurso. A segunda consideração que devo fazer é que, em momento algum, os filhos de Israel estão em fuga. Ou seja, Israel não está fugindo. A Bíblia é bem clara em dizer, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, depois da manifestação de Deus através das pragas, e o último juízo de Deus, ou sentença, ou praga, foi a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Então o coração de Faraó amoleceu-se, mesmo contra a sua vontade, ele deixou o povo ir. Então Israel não está em fuga, porque em se tratando de povo de Deus, em peleja contra o adversário, jamais nós deveremos fugir. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele é quem fugirá de vós. Glória a Deus. Então Deus rejeitou o caminho da terra dos filisteus, e o versículo de número 18 do capítulo que nós acabamos de ler, ou do capítulo aqui solicitado, a última frase do verso 18 está escrito, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E no verso 17 diz que o caminho tinha guerra, por isso Deus não levou. Se o povo estava armado e pelo caminho existente, pela terra dos filisteus, tinha guerra, é uma soma perfeita, armas com guerra. Mas Deus disse, mesmo armados, eles não vão lutar.
Porque tem 400 anos que esse povo é tratado e vive como escravos. E escravo não luta, porque se escravo lutasse, ninguém o escravizaria. Então Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. No capítulo de número 14, Deus dá ordem a Moisés para que Moisés volte com o povo. E aqui, no capítulo 14, nós teremos algumas razões pelas quais Deus não levou Israel pelo caminho da terra dos filisteus. E eu gostaria de passar para vocês a primeira razão pela qual Deus não levou Israel pelo caminho da terra dos filisteus. Ele explica no verso 17. Por esse caminho tem guerra, e esse povo vendo a guerra, não vai lutar, vai se arrepender e vai querer voltar para o Egito. Aqui está bem nítido a primeira razão pela qual Deus não levou Israel pelo caminho das terras dos filisteus. Qual, pastor? É que Deus conhecia o povo. Então, meu filho, não se espante se Deus estiver conduzindo você por um caminho que você nunca foi. É porque Deus te conhece. Glória ao nome de Jesus. Deus sabe as guerras que tu vai lutar. Deus sabe as pelejas que tu vai pelejar. Então Deus te conhece. O caminho pela terra dos filisteus, segundo a Bíblia, era mais rápido, era mais perto. Mas Deus disse, é mais perto, é mais rápido, mas eles não vão concluir. Porque Deus não está interessado que você apenas comece. Deus está interessado que você termine. Porque começar, muitos começam, mas terminar, poucos terminam. E se tem, dentre tantas coisas que Deus não suporta, é que alguém comece alguma coisa e não termine. Por isso que a Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai terminar. Deus nunca começa nada que ele depois não venha terminar. Tudo que Deus começa, ele termina. Glória ao nome de Jesus. Então Deus não quer que você comece apenas. Deus quer que você comece, mas Deus quer que você também termine. Por falar em começo, a Bíblia não dá muito ênfase a começo. A Bíblia dá muito ênfase ao fim. A Bíblia diz, melhor é o fim de todas as coisas do que o começo delas. Na verdade, o teu começo terá sido pequeno, mas fica tranquilo. O teu último estado aumentará sobremaneira. Jesus ensinando disse, quando vocês forem construir uma torre, sentam antes, calculem quanto vão gastar, para que começando a obra, não venha dizer, não dá para terminar. Por quê? Porque nós não vamos conseguir. Deus quer que você comece, mas mais do que começar, Deus quer que você termine. Quando Paulo escreve a segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, meu filho na fé, eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício de aspersão, e o fim da minha partida está próximo, ou seja, já estou vendo a linha de chegada. Porém, eu combati o bom combate. Eu acabei, terminei, concluí a carreira e guardei a fé. Timóteo, eu não só comecei, eu também terminei. Todas as cartas que tinha que escrever, escrevi. As igrejas que tinha que abrir, abri. As batalhas que tinha que batalhar, batalhei. Os sonhos que tinha que sonhar, sonhei. Os projetos que tinha que projetar, projetei. As vitórias que tinha que ganhar, ganhei. Oh, glória a Deus. As coisas que tinham que concluir, eu concluí. O que tinha que sofrer, sofri. Eu não desisti. Glória ao nome de Jesus. A palavra linda que o anjo traz para Daniel, depois de 21 dias de oração, ele desce e diz, Daniel, desde quando te prestaste teu coração, inclinou seu coração a orar a Deus, tua oração foi ouvida. Fui enviado, mas o príncipe dos persas me impediu, até que Deus enviou
Miguel, vosso príncipe, para pelejar, e eu estou aqui. Esta visão não é para agora, é para daqui a muitos dias. Mas eu te digo uma palavra: tu, porém, vai até o fim. Glória ao nome de Jesus. Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Por quê? Porque Deus não quer que você comece sem que você termine. Comece, mas também termine. Quer uma palavra de ânimo para você terminar? Então lá vai. Jesus é o alfa, começo. Mas ele também é o ômega, o fim. O mesmo Deus que te chamou para começar é o alfa. É o mesmo Deus que está te aguardando lá no fim. Ele é o ômega. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu não vou parar. Você não vai parar. Por isso, Deus disse: não vou levar Israel por aí, porque eles não vão terminar. E eu não quero trabalhar com alguém que comece e não termine. Ou seja, Deus conhece você. Quando foi que Deus passou a me conhecer, pastor? Quando a minha mãe suspeitou que estava grávida de mim? Não. Quando foi que Deus passou a me conhecer, pastor? Quando o resultado deu positivo? Não. Quando foi que Deus me conheceu, pastor? Quando eu fui registrado? Não. Quando foi que Deus passou a me conhecer? Quando eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus e meu nome foi escrito no livro da vida? Não. Quando foi que Deus me conheceu? Quando eu fui batizado no Espírito Santo? Também não. Quando foi, pastor? Antes. O salmista diz: de um modo tão terrível ele foi formado. Quando os seus ossos estavam se formando, ou seja, quando ele era líquido no ventre da mãe, o Senhor já me conhecia e pelo meu nome ele me chamava. Glória ao nome de Jesus. O pequeno chamado Zaqueu, segundo a Bíblia, ele diz: e propôs Zaqueu em seu coração ver quem era Jesus. Zaqueu não propôs falar com Jesus. Zaqueu não propôs em seu coração abraçar Jesus. Zaqueu não propôs em seu coração sentir o toque das mãos de Jesus. Zaqueu não propôs em seu coração que Jesus falasse com ele e ele falasse com Jesus. O propósito era: quero ver, apenas ver. Porém ele era pequenino e a multidão o impedia. Ele subiu numa figueira. Quando Jesus passou embaixo, olhou para cima, vai matar o baixinho do coração. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu! Senhor, gente, de onde esse homem me conhece? Eu nunca o vi e nem ele nunca me viu. De onde ele me conhece? Deus conhece você. Glória ao nome de Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu não só conheço você, Zaqueu, eu conheço o teu pai. Eu conheço o pai do teu pai. Como é que é? Eu conheço o pai do teu pai. Desce logo, Zaqueu, que eu conheço toda a sua genealogia. O senhor não pode conhecer, o senhor é muito novo. Eu conheço Noé. Como é que é? Eu conheço Adão. Adão só não pode conhecer. Por quê? Porque foi o primeiro homem. Pois é, fui eu quem o fiz. Desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu tanto te conheço que eu sei que na tua casa tem lugar para mim. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus te conhece. Esta é a primeira razão pela qual Deus não quis levar Israel pelo caminho da terra dos filisteus. Segunda razão, o Senhor Deus disse a Moisés no capítulo 14, verso 1: dai volta com o povo, vai para Pi-Hairote, Migdol, Baal-Zephon e Mar Vermelho. Quando você chegar ali, você acampa o povo. E há de ser que quando o faraó vê vocês acampado ali, dirá em seu coração: Israel está encurralado, porque ali é Pi-Hairote, é Migdol, é Baal-Zephon e Mar Vermelho. Traduzindo esses quatro nomes, nós vamos chegar numa frase: beco sem saída. Faraó dirá: Israel está encurralado, ali não tem saída. Então endurecerei o coração de Faraó e serei glorificado nele. Segunda razão: e os egípcios saberão que eu sou Senhor. Glória a Deus. Deus mandou Moisés colocar o povo num beco sem saída. Glória ao nome de Jesus.
Se você entrar num beco sem saída por conta própria, se vira. Se eu entrar num beco sem saída por minha conta, eu tenho que me virar. Mas se foi Deus quem nos levou, pode descansar. Acampe. Se foi Deus quem te levou para o beco sem saída, faça o que ele mandou. O quê? Acampe. Faraó dirá: Israel está encurralado. Por que, Faraó? Eu conheço o território. Ali faz parte do Egito, ali não tem saída. Eu conheço todo o território. Uma coisa é conhecer o território, outra coisa é quem fez o território. O diabo conhece o território, mas Deus foi quem fez o território. O diabo tem o mapa do território e Deus tem a saída do território. Nesta noite, o diabo fica com o mapa e nós com a saída que Deus vai mostrar para nós. Deus levou Israel por outro caminho para mostrar o seu senhorio. Senhorio sobre o quê, pastor? Senhorio sobre 3 elementos que são incontroláveis da natureza. Número 1, senhorio sobre o vento. A Bíblia diz que Israel acampou diante do mar. Faraó foi perseguindo Israel. Acampar é fincar as estacas. Pastor, então Faraó vai alcançar. Não vai. A Bíblia diz que enquanto Israel está acampado no beco sem saída, o senhorio de Deus começa a se manifestar. A coluna de fogo sai de frente de Israel e se coloca atrás, entre Israel e Faraó. Havia uma separação entre Faraó, seu exército e Israel. Aí vinha um senhorio. Diz a Bíblia, não eu, não tenho nada com isso. A Bíblia diz que o fogo da coluna clareava para Israel. Eu nunca vi isso, só crente para acreditar. E o mesmo fogo que para Israel clareava, para Faraó escurecia. Então havia uma separação. Já ouvi muita gente dizer que a igreja não é mais a mesma, que o Egito invadiu a igreja, que a igreja está contaminada. Presta atenção, entre Faraó e Deus, e o povo de Deus, existe o fogo. Glória a Deus. Entre a igreja e o perseguidor está Deus. Entre a igreja e o Egito, Deus. Entre a igreja e o diabo, Deus. Entre a igreja e o inferno, Deus. Entre a igreja e a contaminação, existe um Deus. Entre a igreja e a desgraça, Deus. Deus ainda faz separação. O profeta Malaquias, profetizando, disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Existe uma separação. Ainda que o Egito queira chegar, Deus está dizendo: daqui você não passa. Oh, glória ao nome de Jesus. Senhorio sobre o fogo. Quando Israel percebe que Faraó está vindo atrás, eles murmuram e dizem: Moisés, eram poucas as sepulturas no Egito para que tu trouxesse-nos para cá, para que morrermos. Moisés foi clamar a Deus. Deus disse assim: por que clamas a mim? Agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Diga ao povo que marche. Glória ao nome de Jesus. Marchar aqui não tem nada a ver com firmar o passo. Marchar aqui tem a ver com desmontar o acampamento, que Israel estava acampado. Então Moisés deu ordem aos seus ajudantes: passe no meio do povo, manda desmontar o acampamento. E o povo passou: desmonte, 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 desmonte. Vamos para onde? Para onde nós não sabemos, mas Deus vai nos tirar daqui. O mar não se abriu para Israel marchar. Israel marchou para o mar se abrir. Enquanto você ficar dentro da tenda com medo do faraó, o mar vai continuar na tua frente. Mas se você sair de dentro da sua tenda e começar a arrancar as estacas, dobrar as lonas, vão perguntar para você: vai para onde? Responda: para onde eu não sei, mas Deus disse que eu não vou morrer aqui. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Senhorio
sobre o vento. A Bíblia Sagrada diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o texto diz: e Deus fez o mar se retirar por um forte vento oriental. Aí, para que possamos entender o senhorio de Deus sobre o vento, é preciso conhecermos a geografia bíblica. Israel está vindo do Egito, que fica no continente africano. Israel caminha em direção a Canaã, que fica no Oriente Médio. Se o vento que soprou é oriental, primeira característica desse vento, ele não é um vento favorável. Como assim, pastor? Óbvio, se Israel vem do Egito, continente africano, para Canaã, Oriente Médio, o vento favorável teria que ser um vento africano, pois a sua origem seria na África. Mas se a Bíblia diz que o vento é oriental, a sua origem é no Oriente. Então ele sopra no sentido contrário. Glória ao nome de Jesus. Então o vento oriental, ele sopra em sentido contrário. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo e de seus ventos mensageiros. A Bíblia diz que Deus encerra nos punhos os ventos. Quando Jesus estava no mar da Galileia e um grande vento soprando, fez uma grande tempestade, Jesus disse: vento, cessa-te, mar, acalma-te. E tudo se fez bonança. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar ele manda e eles lhes obedecem? Ou seja, o vento está no controle de Deus. Então aprenda, nem todo vento contrário é para te parar. O vento contrário enviado de Deus não é para te parar. Glória ao nome de Jesus. O vento contrário que soprou não parou Israel. Pelo contrário, abriu o mar e fez Israel atravessar. Então o vento contrário que Deus envia não é para te parar. Na aviação funciona assim. O avião decola com vento contrário. O avião pousa com vento contrário. Se o avião estiver taxiando para decolar e o vento mudar, ele recebe ordem da torre de controle para mudar de cabeceira de pista, para pegar o vento contrário. Se o trem de pouso tiver já acionado e ele vai pousar e o vento mudar, ele recebe ordem para mudar de posição e pousar no sentido do vento contrário. Por quê? Porque o avião usa o vento contrário para lhe dar sustentabilidade. Nenhum ministério cresce com vento favorável. Igreja não cresce com vento favorável. Chamada não flui com vento favorável. Como se faz, pastor? É com vento contrário. Para quê? Para que a gente ganhe sustentabilidade. Eu estou aqui nesta noite para lhe dizer que você vai decolar. Aleluia. Que você vai pousar. E quando todos pensarem que você vai se acabar, você vai voar nas asas do vento do Espírito e vai decolar teu amigo. Você pode adorar a Ele nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda característica deste vento oriental é que ele era um vento absolutamente quente. Como se sabe, a Bíblia diz que Faraó, lá em Gênesis, teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, eram engolidas por 7 vacas magras, feias. 7 espigas gordas, substituídas por 7 espigas magras, está escrito assim, queimadas pelo vento oriental. Ou seja, ele não só foi contrário, mas ele é um vento quente. Por isso que a Bíblia diz que o mar se abriu e Israel atravessou a pé enxuto. Ele não só abriu o mar, ele secou. Quando alguém lhe perguntar qual é o caminho que você vai passar, você diga, Deus tem um caminho seco no meio das águas. Isso é só para crente. Isso é só para crente. Quem não é crente vai dizer, é impossível existir um caminho seco no meio das águas, porque se tem água, jamais o caminho pode ser seco. Então você dirá, o meu Deus
não é Deus das coisas possíveis. O meu Deus é Deus das coisas impossíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o vento oriental, ele sopra contrário, óbvio, que se o mar está aqui, e o vento sopra de lá para cá, você tem que entender que o mar não se abriu daqui para lá. O mar se abriu de lá para cá. Você pode dizer aleluia? Por quê, pastor? Porque nesse beco sem saída, a saída está vindo ao seu encontro. Levante a mão e adore a Ele. Nesse beco sem saída, a saída está vindo a seu encontro. Senhorio sobre o vento. Senhorio sobre o fogo, senhorio sobre o vento e senhorio sobre o mar. O que impedia Israel de passar era o Mar Vermelho, aquela montanha de água. E a Bíblia diz que o que estava na frente fez-se muro à direita, fez-se muro à esquerda. Israel passou no meio. Senhorio sobre as águas que estão na sua frente, pelo caminho que Deus te levou, elas não vão impedir você de continuar a trajetória. O que vai acontecer? Ela vai sair da sua frente e vai se pôr à sua direita e vai se pôr à sua esquerda, e você vai passar no meio, glorificando ao Deus Todo-Poderoso. E os egípcios saberão que eu sou Senhor. Terceira lição, ou razão, pela qual Deus não levou Israel pelo caminho da terra dos filisteus. Número 1, porque Deus conhecia o povo. 2, para mostrar senhorio. 3, o Senhor Deus disse assim: eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado nele, e eu exterminarei. Ou seja, Deus levou Israel pelo caminho do Mar Vermelho para exterminar com o inimigo. Aí você dá um suspiro e diga: graças a Deus que os inimigos vão acabar. Eu não disse isso. Não, pastor, as lutas vão acabar. Eu não disse que as lutas acabarão. Eu disse que o inimigo foi exterminado. Então, se o perseguidor foi exterminado, logo as nossas lutas cessarão? Jamais. A luta do crente só cessará ao soar da última trombeta. Mas eu preciso lhes dizer que Deus dá grandes vitórias, e você vai receber grandes vitórias. Existem lutas cotidianas, existem lutas travadas, e Deus exterminou com os egípcios. Davi chegou no vale de Elá, e já faziam 40 dias, essa é a última lição, 40 dias que Israel sofria afronta de Golias. 40 dias, 2 afrontas diárias, que vão dar no total de 80 afrontas. Só que naquele dia o Golias se deu mal. Quando ele foi fazer a afronta, Davi chegou. Quando Davi chegou, o Golias afrontou. Aí o Davi ouviu a afronta e disse assim: quem é que está falando? Aí alguém que conhecia Davi disse assim: não te mete nisto, porque esse é Golias. Eu quero saber quem é esse que está falando todas essas coisas. Aí alguém começou a exaltar: ele é Golias. Número 1, ele é campeão. 2, guerreiro experiente. 3, é um gigante. 4, nunca perdeu uma batalha. Mas Davi tinha uma visão espiritual extraordinária. Davi não olha as qualidades do Golias, ele vai no ponto fraco. Ele diz assim: quem é este incircunciso? O que significa? Circuncisão era uma aliança de Abraão com Deus e Deus com Abraão. Davi disse nas suas palavras: ele é grande, é campeão, nunca perdeu batalha e é experiente. Mas tem uma coisa: não tem aliança com Deus. Eu sou um moleque, eu não tenho espada, tenho cajado. Eu não tenho escudo nem lança, eu tenho funda, mas eu tenho aliança com Deus. O que determina a tua vitória não são suas qualidades, mas a aliança que tu tens com Deus Todo-Poderoso. Você pode adorar a Ele?
Onde é que está o rei? Onde é que está o rei? Ah, o rei está na cabana. Davi, deixa eu ir lá. Aí chegou lá, a Bíblia diz que Saul era um homem muito alto. E quando ele foi, no dia que ele foi colocado como rei, os seus ombros sobressaíam da multidão. Então ele é grande. Aí quem sabe o Saul olha de cima para baixo. Assim, quem está me chamando? Aí o Davi diz, fica aqui embaixo. Aí o Saul olha assim, o que foi? Aí Davi disse, eu vim aqui que eu vou matar o Golias. O Saul olha para ele, meu filho, você vai fazer o quê? Eu vou matar o incircunciso. Meu filho, não fala assim, a marra desse camarada acaba. Aí Saul fala a mesma coisa que os irmãos de Davi falaram. Olha, tu não pode ir contra este. Por quê? Porque ele é experiente. É homem de guerra e é campeão, nunca perdeu a batalha. Aí Davi disse, deixa eu contar um testemunho para o senhor. Conte. Eu pastoreava as ovelhas de meu pai. E eu gosto dessa tradução, que diz assim, sempre que vinha um leão e um urso, pegava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele. Eu já vi pessoas correr do leão, mas atrás do leão só Davi. Eu ia após ele, me atracava com ele, aí ele se levantava para me dar uma patada. Aí eu agarrava na barba e trazia o gatinho cá para o chão. Botava ele lá embaixo, matava o leão e tirava o cordeiro do rebanho. Porque o que o pai me deu para cuidar, ninguém vai tomar. Aí Davi virou para Saul e disse assim, o Deus que me deu vitória. Ah, Deus, contra leão e ursos, me dará vitória contra esse incircunciso. Rei, anote aí, hoje eu dou a cabeça desse incircunciso às aves do céu e o nome do Senhor será glorificado. Davi disse assim, sempre que vinha, que significa que ele matou leão e urso alguns. Porque a vida do crente, a batalha é constante. Paulo diz sempre, seja sempre firme, meus irmãos, sempre abundantes e constantes na obra do Senhor. Então existem lutas que são travadas. A gente mata um leão hoje, mal comemora, lá vem o urso. A gente mata o urso, dá culto e ação de graça, na outra semana vem o leão. E tem vezes que vem os dois juntos, leão e urso. Ora pelo irmão fulano que a luta está travada. O cabo está agarrado com o urso aqui, com o leão aqui. E você não sabe o que aconteceu com a irmã fulana. Está numa prova, aí passa a irmã fulana indo para oração, com o urso aqui, o leão aqui travado. Eu vou matar hoje! Porque leão e urso nós mataremos sempre. Davi matou alguns leões e alguns ursos, mas Golias foi apenas um. Glória ao nome de Jesus. Gigante foi apenas um que ele matou. Israel teve vários inimigos: filisteus, amorreus, jebuseus, heveus, perizeus, cananeus, fora os itas, amonitas, medianitas, efraimitas, vários. E até hoje ainda os tem. Mas egípcios, Israel lutou apenas uma vez. Glória ao nome de Jesus. Inimigos, Israel teve vários, mas egípcios, Israel lutou apenas uma vez. Quem pode adorar a Ele? Quem pode bendizer a Ele? Quem pode glorificar a Ele? Levante as duas mãos bem alto para dizer aleluia, porque Ele é Senhor. Os egípcios foram uma vez só. Quando Israel murmurou com Moisés, por causa dos egípcios que estavam vindo, Moisés levantou a voz e disse assim: estais quietos, e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos fará hoje. Essas crianças aqui atrapalham quem está pregando, quem está querendo ouvir. Coloca no colo do responsável que eles não saem. No colo do responsável. Do responsável. Mãe ou pai, do responsável. Os egípcios que hoje estão vendo, nunca mais. Se Deus disser para mim assim: Elcio, nunca mais, já está bom. Elcio, essa luta, nunca mais. Aí Moisés assim: os egípcios que hoje estão vendo, nunca mais, para sempre, os vereis.
É o último dia que vocês estão vendo. Minha querida irmã, meu querido irmão, leão e urso você vai matar sempre. Mas existe aquela luta que Deus diz, essa nunca mais vai voltar. Oh, glória ao nome de Jesus. Esta nunca mais vai voltar. Aleluia. Deus está dizendo, você não vai chorar por esta causa a vida toda. Eu sou o Senhor, varão de guerra, e desci na terra. Estou dando um basta hoje. Você pode adorar a Ele. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Nunca mais, para sempre, os vereis. Deus está dizendo, as lágrimas que você derrama pelo leão, pelo urso, derramarás sempre. Mas pela luta com os egípcios, nunca mais. Pelo Golias, nunca mais. Hoje o Golias cai por terra e os egípcios morrem no fundo do oceano. Você pode adorar a Ele. Última. Quando o mar se fechou, o exército de Faraó morreu afogado. Israel chegou do outro lado. A Bíblia Sagrada diz, não eu, a Bíblia, que os corpos dos egípcios boiavam. A adolescente Miriam, adolescentezinha, e quando Moisés foi colocado nas águas do Nilo, ela ficou no meio do mato olhando. Moisés aqui no Mar Vermelho está com 80. Se ela ficou olhando quando ele era recém-nascido, vamos dar para ela aí 10, 12 anos a mais. Então Miriam está com 92 na cachola, noventinha. Quando a irmã Miriam viu os soldados boiando, aí pede o tamborim, dá o tamborim aqui na mão da véia. O que foi, minha irmã Miriam? Dá o tamborim na mão da véia. O que a irmã vai fazer? Eu vou dançar e vou cantar. Dá o tamborim na mão da véia. Irmã Miriam, cuidado com a sua artrite, dá aqui, meu filho. Cuidado com a sua artrose, a senhora está na areia da praia e dançar na areia da praia vai mexer com seus músculos. Dá, meu filho, o tamboril na mão da véia, porque instrumento de louvor na mão de quem não adora. Dá uma olhadinha pro lado aí, vê se alguém trouxe o tamboril e manda para ele, você vai tocar ou vai ficar olhando para minha cara? Oh, glória ao nome de Jesus. Se vai tocar, começa logo. Agora, se não vai, me dá aqui que eu toco para você. Irmã Miriam cantou o tamboril, já foi isso aí, irmã Miriam, a senhora vai cantar aqui hino, que é pra gente acompanhar? Oh, meu filho, pergunta não. Quem é que pode fazer 70 pessoas descer para o Egito e sair com mais de 1 milhão? Deus. Quem é que pode fazer um povo sofrer, quanto mais sofria, mais crescia? Deus. Quem é que pode enviar 10 pragas e ninguém impede? Deus. Quem é que faz o povo viver como escravo 400 anos e quando sair, ainda sai cheio de ouro, rico? Deus. Quem é que pode fazer o fogo clarear para um e escurecer para outro? Deus. Quem é que pode abrir o mar e fazer a gente atravessar pé enxuto? Deus. Quem é que pode fechar o mar e matar o perseguidor? Deus. E tu ainda pergunta o que é que eu vou cantar? Eu vou cantar que só o Senhor é Deus. Fica de pé para adorar a Ele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você pode adorar a Ele. Você trouxe o tamboril, então toca nesta noite. Toca porque só Ele é Deus, ninguém mais é Deus. Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele é, Ele opera, Ele age, Ele cura, Ele renova, Ele restaura, Ele vê, Ele prevê, Ele diz, prediz, move, comove, remove, abrange, estende, alcança, busca, rebusca, tira, compõe, recompõe, constrói, reconstrói, destrói. Ele faz, refaz o que lhe apraz. Ele é bom, é Deus, é todo poderoso. Ele abre o mar, Ele seca o mar, Ele fecha o mar, Ele faz você prosperar. Recebe aí a presença desse Deus todo poderoso. Só o Senhor é. Eu vou
contar de 1 a 3 e você fala comigo, só o Senhor é Deus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maravilha! Maravilha, 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 maravilha. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Harabachoro komanaeke. É com chave de ouro, irmãos. É com a presença de Deus. Aleluia. É com a cabeça erguida. Aleluia. É com o impossível de Deus. Aleluia. É com o mar aberto. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sente glorificando o Senhor. Sente glorificando o Senhor. Graças a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não saiam. Nós vamos fazer aqui a saída das bandeiras. Nós vamos fazer algo aqui maravilhoso. Eu só quero fazer uma pergunta. Olha aqui para mim. Redobra a sua atenção. Quem recebeu a mensagem, dá um glória bem forte. Eita. Tem alguém no nosso meio afastado do caminho do Senhor? Tem alguém? Tem alguém no nosso meio? Levante a sua mão. Levante a sua mão, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Levante a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite afastado dos caminhos do Senhor? Lá fora, cadê os evangelistas? Vai buscar, tem alguém? Levante a sua mão assim, ó. Levante a sua mão. Tem alguém que ainda não confessou a Jesus como suficiente salvador da sua alma? Levante a sua mão. Tem alguém nessa noite aqui? Tem alguém? Não tem ninguém? Nós vamos fazer a saída das bandeiras. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, pastor?